Vamos começar a nossa escola. Ficamos de pé. A gente já perdeu aqui uns minutos com essa correria, mas louvado seja Deus. Irmão Jesus, por favor, meu irmão, vai orar, pedir a Deus que abençoe. Amém. Vamos aqui na nossa leitura de Lucas 16. Como eu não posso projetar, queria que você abrisse aí a sua Bíblia, então. Lucas 16. A parábola do administrador. Aqui fala astuto. Você poderia abrir sua Bíblia, por favor, Lucas 16, e ler? Por favor, faça isso. Nós não temos como projetar, então hoje eu preciso que você leia. Os irmãos conhecem esse texto, que a gente não vai entrar nele hoje, ele é bem complicado. Um administrador foi denunciado ao seu patrão de que ele estava vivendo uma vida que não era conforme o que ele ganha, não. Ele ganha X e está andando de BMW, né? Então não diz de onde é que ele estava roubando, a gente vai ver isso aqui depois. Mas aqui, irmão, no versículo 3, por favor, Lucas 16, 3, diz assim: o administrador disse a si mesmo, está lendo? Meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar eu não tenho força e tenho vergonha de pedir. Então, irmãos, aqui, providencialmente, eu recebi um material, queria até mostrar para vocês, mas não tem como projetar. Ele custa R$11, é um livretinho. Eu tenho uma outra fonte que eu consigo imprimir. Dei um livretinho assim, ó. Com o título de Como você ganha a vida? Uma perspectiva bíblica do trabalho. Então, irmãos, aqui, esse administrador, quando ele diz assim, cavar eu não tenho força, na verdade, irmão, ele era pelas quantias aqui, que ele vai refazer as contas, ele era um ministro da fazenda, ou coisa semelhante, que era muita grana mesmo. Ele não era um gerente de um mini mercado, não. Ele, no mínimo, seria do pão de açúcar, de um flamboyant, uma coisa altíssima. Então, irmãos, ele diz assim, cavar eu não posso. Não é que ele não pode, que ele não tenha condições. É porque o trabalho de cavar era um trabalho diarista, de firma, no sol quente, isso eu não vou me sujeitar. Pedir, eu tenho vergonha. E aqui fala mendigar, mas no sentido de pedir, que seria uma coisa honesta, pedir, eu tenho vergonha. Então, irmãos, isso me surgiu uma lembrança. Uma vez eu estava lá com o Damares, lá em cima na Walter, numa classe, não foi com o Damares, mas foi lá, foi com o Nenza. E a gente falando lá sobre trabalho, e eu falando que achava bonito, era essas lá os adolescentes são bem precoces, são bem adiantados para o lado de cá, né? São bem adiantados para o lado de cá, a maioria lá, né, Nenza? É um setor assim, a gente respeita tudo. Aí eu falei, achava bonito uma menina que pegava um carrinho de mão e saía vendendo alface.
Aí uma delas já falou, Deus me livre de eu sair. Deixa eu ir mostrando aqui vocês, que eu vou gravando vocês, que está gravando. Deus me livre. Morro de vergonha, faço uma coisa dessa de jeito nenhum. Aí, irmãos, então, pensando nisso, a gente tem aqui alguns que já estão com a vida estabilizada, não vão mudar de atividade. Temos uns que ainda vão entrar no tal do mercado de trabalho. Acho feio esse nome, mercado de trabalho, que significa que você é mercadoria para ir para a estante do mercado, né? Eu acho complicado isso, mas... E alguns que talvez ainda estejam em idade de mudar de atividade. Mas aí, irmão, então vem essa coisa aqui, da perspectiva. Aqui começa, eu preparei o vídeo, mas não vai ter como. Eu tenho esse livreto aqui em Word, em PDF, em Word mesmo. Se alguém interessar em espanhol, aí eu te mando em Word, você põe e manda o Google traduzir para você, eu posso te mandar. Eu fiz essa cópia aqui. Ele começa com aquele filme Carruagens de Fogo. Acho que os mais jovens aqui nunca viram, né? Não? Já viu, Lore? Não, né? Melissa, muito menos. Quem já viu o filme Carruagem de Fogo? Carruagem de Fogo é o seguinte, irmãos, é a introdução. Eu vou seguir o roteiro aqui do autor, para ver se eu consigo chegar lá. 2 corredores. Numa época pós-guerra, Guerra Fria, etc. 2 corredores dos Estados Unidos. Um deles, um judeu. E é um filme, procura assim depois se quiser, tem disponível no YouTube, não tem nem no Netflix, mas no YouTube tem lá para você assistir de graça, né? Um judeu e o outro um cristão. Até me parece que um pastor. Os 2 corriam, né? E aí vem uma diferença assim entre o motivo pelo qual corriam, que é a base aqui da nossa análise aqui. O judeu, ele corria para ser alguém, porque mesmo naquela época, logo após a Segunda Guerra, o judeu era muito discriminado, muito sem valor, era realmente considerado ainda aquelas coisas assim. E ele então corria, porque vencendo, ele se auto-afirmava. Ele corria para ser alguém, ele corria para vencer, para ser alguém. E tem o outro, o cristão, que inclusive no filme explica isso com mais detalhe, ele tinha um chamado para o campo missionário. Irmãos, chamado para ser missionário é a honra maior que Deus pode dar para um ser humano na face dessa terra. Chamado, mas não é missionário de Mambaí para Damianópolis, não. É missionário para campos onde o evangelho ainda é risco de vida, etc., né? Na China, mas ele não foi, ele ficou correndo. E no fim ele supera o judeu, ele corre melhor. Irmãos, então, lá na discussão, pergunta a ele assim, por que você corre? Você não tem interesse de fama, você não tem nenhuma baixo autoestima que você quer compensar sendo alguém de destaque. E a irmã pergunta, e por que você não foi? Você seria muito mais útil sendo missionário na China do que correndo aqui. Então, irmãos, ele diz uma coisa muito importante, né? Ele fala assim, olha, eu corro porque eu sinto que Deus me criou para correr. Presta atenção aqui. Que quando eu estou correndo, Deus ri de alegria. Olha o homenzinho que eu fiz para correr tanto, e ele corre mesmo. Então, ele diz lá, eu sinto que eu agrado a Deus, tanto se eu fosse missionário, como eu correndo.
E aí tem essa ênfase, mas eu sinto que... aí a gente entra aqui no segundo ponto aqui da nossa história, irmão, que vem falando assim, Deus me chamou para isso, Deus me criou. Aí a gente quer falar hoje, a gente sempre relaciona com Deus como Salvador, como Redentor, mas não podemos esquecer, irmãos, que Deus é Criador. Nós somos filhos de Deus, mas também somos criatura. Como criatura quer dizer o quê? Uma criação. Você sabe o que você criar uma coisa? Você criar uma flor, você pintar um quadro, você compor uma letra de música, um solo de violão, uma composição. Então, irmãos, a doutrina da criação fala assim, cada um de nós é uma obra-prima de Deus. Ou seja, Deus, quando projetou eu, você e cada um, Ele projetou o seguinte, eu me sentirei representado na terra e eu me sentirei feliz quando o irmão Jesus põe a mão naquele torno. Ah, mas eu acho uma lindeza ele mexer com aquelas fagulhas de fogo. Ô, Jesus, que coisa maravilhosa, eu gosto de ver. Né? Então, irmãos, entra a doutrina do chamado. Deus tem um chamado para o homem. Eu estou tentando resumir, porque não é tão pequeno, mas vocês estão entendendo bem até aqui? Tá. Aí a gente vai lá em Gênesis. Deus cria o mundo inteiro, no último dia cria o homem, e diz assim para criar o homem, façamos o homem o quê? A nossa imagem e semelhança. Irmão, não fica procurando diferença entre imagem e semelhança, que você vai achar chifre em cabeça de cavalo. Isso é questão da língua hebraica. Imagem e semelhança quer dizer o quê? Parecido, não é? Eu conheci uma prima de Giovana, neta de Lenice. Você conhece ela? Vocês parecem? Parece. Tem semelhança, uma parece com a outra. Então, irmãos, quando Deus faz o homem, nós, eu e você, não foi só Adão, não. Eu, você, homem e mulher, inclusive uma vez eu perguntei, que aí dá bobagem, de perguntar, nessa igreja aqui, numa congregação, tem 50 anos atrás, que eu não estava nem aqui, né? Quem é mais imagem e semelhança de Deus, o homem ou a mulher? Ah, não demorou, o homem. Imagem e semelhança de Deus não é o aspecto físico, ou a formação genética. Imagem e semelhança de Deus, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, diz, homem, cuide da terra, domine sobre os peixes, as aves, os que rastejam, os animais, cuide da terra, lavre o solo. Esse é o trabalho que Deus deu para o homem. Então, irmão, dentro dessa filosofia, o trabalho de Deus para o homem significava o seguinte, a gente está continuando nessa tese dele aqui, ele chama de mandato cultural. Homem, eu criei, e você que é parecido comigo, vai cuidar do que eu criei. Eu vou te colocar para cuidar do que eu criei, você vai ser como eu. Só que eu criei com plenos poderes, criei com a minha palavra, e você vai criar com enxada, né? Você vai criar fabricando coisas, você é limitado, você tem que cuidar. Então, irmãos, e a gente sabe que a criação tem que cuidar. Né? Qualquer um que tem um pouquinho de planta, o irmão Léo tem um bocado lá, se não cuidar, Léo, se não cuidar, o bicho come. Então, irmãos, a ideia, presta atenção, não é que Deus te fez e Ele disse para Adão, trabalha 6 dias, folga 1. Não é a ideia apenas que você tem que estar ocupado de 8 às 22, de 7 às 19, simplesmente para estar ocupado, se bem que o trabalho em si, né? Já tem aquela frase famosa, cabeça vazia é oficina do diabo.
Então, quem está ocupado, né? Inclusive, acho que é nesse contexto que diz que a mulher será salva pela missão de mãe. A mulher vai se ocupar com a maternidade, não vai ficar tendo tempo para criar minhoca na cabeça. O menino está chorando, quer mamar, tem que trocar fralda, sei o que, ela ocupa o tempo ali e esquece de ficar contando os neurônios na cabeça do marido, né? Então, irmãos, a ideia é que Deus fez o ser humano para cuidar da sua criação. E todo o serviço que a gente venha a prestar tem que ser com essa ideia exatamente de prestar serviço. Olha, mas é tão gostoso. Irmão Léo agora parou uns dias, né, irmão Léo? Com as panelas lá, né? Oh, mas chegar lá no irmão Léo, irmão, quem já foi lá, aqueles panelaços lá, à vontade, você vai lá e repete, é feijoada, é lombo, é assado, é tudo. Não é maravilhoso, irmão? É maravilhoso, tá fazendo alguma coisa que está ajudando. Então, irmão, aqui diz assim, o trabalho como uma maneira de refletir a imagem de Deus. Deus está cuidando da sua criação. Irmãos, e quando Deus deu ao homem a capacidade de criar, o homem é o único ser que cria, irmão. Os animais, as abelhas, outra conversa comigo, é de uma inteligência fora do sério, mas é só sabe fazer aquilo. O homem é o único que faz carro, faz avião, faz submarino, manda tirar foto da Terra lá de Netuno para cá, e essas coisas todas. Então, irmãos, o homem, ele cria. Onde é que mais nós somos semelhantes, imagem e semelhança de Deus? Quando criamos. Aí vem a questão da criatividade, que a gente até falou aqui numa aula passada, a questão da criatividade. E falando sobre trabalho, quero só voltar lá para você não esquecer, a questão da criatividade humana, irmãos, o ser humano precisa ter pausas no trabalho. Em tudo que você age, você tem que ter criatividade. Eu estava ali na conexão e Júnior me falando que os meninos ali foram lá e bateram o recorde no serviço, não foi, Júnior? Calculou que ia levar 3 dias, e eles fizeram em 3 horas, foi isso? Mais ou menos isso, não foi? Porque, irmão, chegou lá, tem um jeito de fazer, mas eles tiveram a criatividade e fizeram em 3 horas, uma coisa que ia dar prejuízo de 3 dias. Então, irmãos, também sobre o trabalho, só voltando, para deixar isso aqui claro, todo ser precisa de pausar o trabalho, porque a mente vai travando. Você só trabalha. Tem gente que acha que é vantagem não tirar férias. Férias é obrigatória. Ah, mas aí vende as férias, não devia. Né? Deus tem uma férias semanal. Trabalha 6 dias e para um. Gente, para pelo menos o domingo. Para o domingo, pelo menos. E eu aprendi também, irmãos, eu como pastor, sobre essa questão que o dia de folga do pastor na igreja é segunda-feira, que segunda-feira muitas vezes é o dia que ficou atolado de coisa de domingo para a gente resolver. Então o supervisor diz assim, olha, arrume um dia que dê para você. Qualquer dia, de repente, você fala, hoje é o dia, hoje eu vou tirar o dia para espairecer. Aí você volta a ser criativo. Ser criativo é o que mais nos identifica com Deus. Mas o workaholic, o viciado em trabalho, os irmãos sabem que existe isso, o viciado em trabalho. Ele trabalha tantas horas, não é necessariamente porque o trabalho precisa, é porque ele não sabe fazer outra coisa. Então ele embota. Ele não produz, ele não tem criatividade, ele não tem. Mas só vindo aqui então, irmãos. Quando criamos, e a criatividade é necessária em toda e qualquer função. Eu vejo ali o irmão Harrison,
Irmão Harris é lanterneiro, né, irmão Harris? Essa tela aqui, irmão, estava no chão. Porque caiu, quebrou o trem, ficou uns 2 anos essa tela, eu passando uns grampos, amarrando de arame. Aí o resto deu uma olhadinha aqui. Pastor, deixa eu levar ela ali na oficina. É porque não tem espaço, é um pinguinho é como se fosse 3 pinguinhos de solda, sabe, um buraquinho? Que tinha um plástico que pregava naqueles 3 buraquinhos. Não cabe, ele conseguiu, bom, uma massa plástica que o trem ficou bom. A massa não foi feita para isso. Mas a criatividade dele fez isso aqui. Então, vamos prestar atenção. Principalmente Deus te criou para refletir a imagem dele, sendo criativo. E nesse sentido de Deus cuidar da sua criação, então ele planejou cada um de nós para ter uma atividade. Está aqui mais adiante, mas eu já vou adiantar porque eu acho necessário, na sequência, quem quiser o livretinho depois vai ver. Existe um equívoco sobre ser homem de Deus e servir a Deus com a vida, de que o único serviço que a gente pode fazer para Deus é o serviço religioso. Eu tenho que descobrir minhas atividades de igreja. Eu só sirvo a Deus por meio das atividades de igreja. Aí a gente pergunta, irmão, se todo mundo fosse pastor, como é que eu ia comer pão? Se não fosse o Régio, como é que eu ia estar com o meu carro bonzinho de 10 mil, ele bota o carro novo de fábrica para mim, como é que ia ser? Como é que eu ia comer mel, outra? Se você fosse pastora somente, né? Então, irmãos, presta atenção nisso aqui. O Deus que criou, Deus é responsável pela sua criação. Você sabe que você é responsável pelo que você cria, né? Você cria um cachorro, você é responsável por ele. Deus é responsável pela sua criação, ele cuida da sua criação. Inclusive lá em Mateus diz, você já viu que quando Deus manda chuva, ele não manda chuva só na roça do crente, ele manda chuva na roça do crente e na roça do satanista. Ele está cuidando da sua criação. Então, irmãos, aqui, a ideia do trabalho, e o trabalho, outra coisa aqui, né? Então, irmão, presta atenção. Deus precisa de contador, de administrador, de lanterneiro, de comerciante, mecânico, vendedor de peça, vendedor de móvel. Uai, como é que eu ia ter essa cadeirinha aqui se não fosse Sabrina? Né, Sabrina? Olha aquele dia. Presente da Sabrina, olha, ó. Eu vou reportando, olha, presente da Sabrina. Como é que eu ia ter uma cadeirinha dessa para sentar se Sabrina fosse pastora? Aí eu não ia ter a cadeira. Então, presta atenção, irmãos. O trabalho, ele foi criado antes da queda. Assim que Deus criou o homem e a mulher, eu até fiz uma ilustração aqui uma vez, né? Onde que... Deixa eu pegar aqui o modelo. Fiz uma ilustração muito boa, né? Supondo que naquele tempo não tinha enxada, mas supondo que esse aqui fosse uma enxada, Adão acabou de abrir os olhinhos, aí Deus disse, toma um presentinho, meu filho, uma enxada para você. Vai cuidar da terra. Né? Hoje, a nova criatura em Cristo, também. Assim que a gente nasce de novo, Deus entrega outra coisa para nós. Toma aqui, meu filho, uma espada, vai pregar o evangelho. Então, o homem criação e o homem recriação, todos dois foram criados para o trabalho. Inclusive, isso é importante, irmão. Porque eu acho difícil assim alguns crentes, porque eu fico no pedestal que ainda menos eu, né? Mas alguns cristãos acham que todo o trabalho de Jesus na cruz foi para levar ele para o céu. Não, meu negócio é ir para o céu. O negócio, irmãos, é Deus te usar. Agora, para Deus te usar, ele tinha que te lavar. A gente não é o filho pródigo, que está atolado no chiqueiro, fedorento. Tem que pegar, dar um banho nesse mundo, dar um banho, esfrega ele com caco de telha,
bota uma sandália, bota uma roupa que a palavra é stolen, é terno de $1 milhão, uma roupona mesmo, bota anel no dedo, agora eu posso te usar. Então, irmãos, a ideia é que Deus quer usar. Eu falei para os irmãos, meu chamado para a obra foi 2 anos antes de eu converter. Te usar. Para usar, eu tenho que te transformar. O chamado do crente, presta atenção nisso, irmão, é para o trabalho. Agora, pastor, o senhor está falando de trabalho, é pregar? Não. Ah, pastor, o senhor está chamando todo crente é chamado para o trabalho, é porque é para cantar no Lemuel? Não. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Deus sabe, você sabe, e você sabe. Eu volto a falar, citamos ontem na ceia o versículo de Hebreus, quando fala dos heróis da fé, termina dizendo: muitos outros homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, e passaram desapercebido, irmão. Desapercebido aos olhos do homem. Aí, irmãos, nosso texto aqui, eu quero dizer isso aqui, o trabalho é antes da queda, o trabalho não é castigo pelo pecado. Agora, o que o pecado fez foi tornar o trabalho do homem mais difícil, mas mesmo assim, abençoado. O homem é semelhança de Deus quando trabalha. Jesus disse, o meu Pai trabalha, até quando? Jesus disse, quem lembra o versículo? Até agora, e eu trabalho também. Então, irmãos, ser imagem e semelhança de Deus é ser ativo. Agora, só resumindo aqui, as literaturas do Oriente, lá de onde começou a Bíblia, tratam o trabalho como uma coisa horrível. Os deuses da Mesopotâmia e os deuses do Egito são retratados como senhores de escravos, sentados ali. Parece um país que eu conheço, numa mesa com tudo de farto, e os escravos trabalhando para botar na mesa. Um trabalho ruim. A Bíblia não retrata isso assim. Então, irmãos, existe aqui a teoria do chamado. Deus tem um chamado de trabalho. Presta atenção. Igual o corredor lá do filme Carruagem de Fogo, o pastor que não foi para a China e agradou a Deus do mesmo jeito, correndo. Existe uma atividade profissional. Algumas, irmãos, são bem nobres, igual o professor, para mim, é magistério, lida com mentes, com almas, com vidas. Mas quem não trabalha com gente, quem trabalha com máquinas, aviador mexe só com máquina, né, irmão? Ou mexe com gente também? Gente também. É porque tem equipe, né? Tem que ter equipe. Inclusive, irmãos, hoje em dia, para quem vai trabalhar em trabalho que tem mais de um funcionário, você sabe o que é mais importante do que sua habilidade de trabalhar? Sua capacidade de relacionar em equipe. Hoje é indispensável. Indispensável. Inclusive, não sei se é bem assim, mas essa igreja aqui é considerada grande, irmão. Não é só nos padrões do Brasil, não. A maioria das igrejas no mundo inteiro tem 100 membros. 100. Isso é universal. Algumas não passam de 50. E as análises dizem que geralmente esses dirigentes desses trabalhos que não crescem são pessoas que não têm capacidade de trabalhar em equipe. Ele não tem confiança de deixar a gente livre para fazer o que quiser ali. Aí a coisa não progride. Mas aqui, irmão, vem a questão do chamado de Deus.
vocação. O nome teológico é vocação. Vocação vem de vocal. É quando Deus fala: Antônio, como é que o senhor falou com Samuel? Samuel. Aí o velho fala para ele assim, ó, fala que o teu servo ouve. Samuel, ele ouviu. Irmão, não quer dizer, irmãos, não quer dizer que todos nós vamos ter a experiência de ouvir uma voz audível. Mas na convicção você tem de que Deus está te dizendo para fazer uma coisa, que se você fizer, Deus tem prazer em te ver fazendo aquilo. Você está tornando o mundo melhor, né? Isso que é uma obrigação que a gente tem, irmãos. Embora a gente passe desapercebido, mas a gente tem uma obrigação de, quando sair do mundo, deixar ele 1 milímetro melhor do que quando a gente chegou, e não 10 centímetros pior, né? É essa que é. Então, irmãos, aqui é 1 Coríntios 7,17. Eu vou ler aqui no meu que já está aberto. Você poderia abrir sua Bíblia aí? 1 Coríntios, abra aí. Hoje é na Bíblia mesmo. 1 Coríntios 7,17. Paulo aqui trata, irmão, da condição de trabalho. Os irmãos sabem que no tempo bíblico, não muito em Israel, mas fora de Israel existia a escravidão. Os escravos. Cuidado para não comparar com a escravidão negra no Brasil. A escravidão negra no Brasil era uma coisa totalmente animalesca. A escravidão, por exemplo, irmão, Lucas, o médico, era um escravo. Lucas, o médico, o erudito, o homem das letras, que escreveu escreveu o livro de Atos e talvez um bocado das cartas de Paulo, era o médico que cuidava de Paulo, e que, na verdade, os irmãos sabem, a gente lendo o que Lucas escreve sobre Paulo no curso de teologia, todo mundo aqui que já fez algum curso básico de teologia, tem uma matéria chamada Teologia Lucana. Mas é de Paulo ou é de Lucas? É de Lucas. Porque Lucas, ele simplesmente não registra as falas de Paulo, ele interpreta essas falas. Escravo. Era médico. Então, irmãos, aí, por que o cristianismo primitivo, Paulo, João, não fizeram uma campanha abolicionista? Nunca fizeram. E aqui o que ele diz no 17? Você aí achou 1 Coríntios 7, 17? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o quê? Chamado. Irmão, a condição que o Senhor lhe designou. Assim, aqui. 21. Você foi chamado sendo escravo. Olha. Está escrito aí? Confere aí, sua Bíblia diz assim? A minha diz. Você foi chamado sendo escravo. Não, escravo, a escravidão é um modo de produção. Pegando a leitura marxista das coisas, existe um modo de produção. O que é o modo de produção escravagista? No Brasil teve. É um modo de produção onde a força de trabalho é extraída dos escravos, que é uma exploração do trabalho, sem remuneração,
às vezes sem condição digna, chama modo de produção escravagista. Aí Paulo escreve aqui, irmão, na Bíblia, pelo Espírito Santo, você foi chamado sendo escravo, o que ele diz depois? Como é que está na sua Bíblia aí? Resto do versículo 21. Não se preocupe com isso. A minha diz, não se incomode com isso. Não é a sua condição, irmão, que é muito importante. A gente trata muito de felicidade, ser feliz. Exatamente nessa área, às vezes a gente idealiza que ser feliz é ter aquela profissão tal, que rende salários enormes. E você feliz, e principalmente, irmão, a tal da realização pessoal. Eu me sentirei realizado como pessoa o dia que eu pegar o meu canudo, tirar aquela foto. Agora eu sou gente. Agora eu sou alguém. Agora eu vou ser feliz. Irmãos, eu quero usar... Marcelino está aí? Está lá, mas Rebeca está. Rebeca, Alexandre. Eu estive lá na casa do avô de Rebeca, Daniel, né? Sua avó Ana. Nós estivemos ali, irmão. Eu estava meditando, eu já estava pensando nessas coisas e meditando. Eles vivem bem, eles vivem no conforto. É ali no... Extrema? Extrema, né? Conheço lá desde que lá não tinha nem reboco na parede. Antes de Marcelino nascer, eu conheço lá, viu, Rebeca? Conheço lá, estive lá. A gente pregava lá pela vila. Aí levamos o bispo Bruno, o cantor Esdras, o almoço. Gente, pensa num almoço. Como estava muito quente, escorreram com os rastelos, rastelou debaixo do pé de manga. Pensa, Léo, botou 2, 3 mesonas lá debaixo do pé de manga. E Daniel falando da felicidade dele. Teve em Goiânia, teve não sei para onde, mas está ali, tem a vaquinha que ele tira o leite. E eu pensando, gente, quanta gente que se vê feliz, Rafael, feliz da vida, mora naquela casa que é do mesmo tamanho que sempre foi, do mesmo tamanho, agora tem parabólica, tem não sei o quê, bota a mesa, vamos almoçar fora, vamos, bota a mesa debaixo do pé de manga, né? Feliz. Ele encontrou, irmãos, ele encontrou que Deus olha para ele e fica contente dizendo, eu criei esse bichinho para cuidar desse pé de manga. E eles contando, o pé de manga é de quando, Rebeca? Aí, Alexandre? O pé de manga acho que é do tataravô. Lembrando, esse pé de manga, e minha mãe quis cortar o pé de manga, irmão, se você ver, eu não dou, não sei quantos homens para abraçar. Cuidando do pé de manga. E feliz da vida. Eu estava tentando já adiantar uma coisa aqui, irmão, para entender, você entende o seguinte. Hoje tem uma filosofia que diz que menos é mais. Existem pessoas, irmão, fazendo uma revolução na sua vida, de trocar uma vida de altos cargos, e altos salários, e altos confortos, para viver, e geralmente, Barroso, procurando uma terrinha, criar calo na mão e viver feliz. Então, irmãos, o pêndulo da felicidade, Deus pode ter te chamado para ser um alto funcionário público, ou um empresário muito grande. E Deus vai sentir alegre quando estiver administrando
tudo aquilo, mas necessariamente, entra uma questão aqui, irmãos, entre aquilo que eu quero ser, e aí vem a frustração. Bom, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu vi uma reportagem do Camarote lá no Nordeste, sobre educação, tem alguns anos. E os pais colocam na cabeça dos filhos problema. Quase todas aqueles meninas, aquelas meninas pobre de marré, lá do Nordeste mesmo, de chão batido, que é bom na escola. O que você quer ser quando você crescer, minha filha? Médica. O que você quer ser? Médica. E o pai e a mãe botam na cabeça daquela criatura coisa que ela nunca vai ser. Aí, Oliveira, o bichinho vai para a escola, faz aqueles primeiro grau, segundo grau lá da roça aqui do Gerais da Bahia. Agora eu vou ser médico. E não consegue, e vira uma pessoa, sabe o quê, Tiago? Frustrada. Eu falei para vocês, eu vi um filme baseado em fatos reais. Esse filme Carruagem de Fogo é baseado em fatos reais. Esse irmão corredor que trocou tudo na vida para correr, aí no fim, quando ele vence a maior dele, fecha os olhos, vai correndo assim, passa em câmera lenta. Foi onde surgiu aquela música das Olimpíadas. Surgiu daí, né? Aí ele sente, irmão, eu estou sendo, nesses 10 segundos, aquilo que Deus se alegra que eu seja, né? Então, irmãos, eu vi o filme argentino, um juiz daqueles bem que mandam em tudo mesmo, numa comarca muito importante na Argentina, e a filha foi para a faculdade, fez direito, se tornou juíza, e o pai arruma uma comarca para ela. Ela diz, pai, vou passar um papo reto aqui para o senhor. Meu sonho sempre foi ser professora de criança na roça. Presta atenção. Pai ficou verde. E eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu já arrumei uma vaga e estou indo. Com a cadeira de juíza, Léo, prontíssimo. E foi, não foi uma vida fácil, não. Teve problema, porque a escola do interior da Argentina é 10 vezes um pouquinho mais difícil que a Walter aqui em cima. Mas aí, irmãos, com tudo aquilo, ela se... Ai, meu Deus, eu me encontrei na vida. Então, irmãos, também, presta atenção, o mundo, a sociedade, a cultura injeta em nós a ideia que a gente deveria ser, entendeu? Alguma coisa que é considerado grande, que é considerado importante, e que se você não conseguir ser, você é uma pessoa derrotada. Você é uma pessoa frustrada. Aí, irmãos, eu vejo essa juíza, eu vejo o irmão Daniel, avô da Rebeca, mas eu vou te contar, viu? Uma pessoa que não está feliz visse aquilo para Daniel e achasse que era a terrinha, falou, Daniel, te dou quanto você quiser nessa terrinha aqui, porque o lugar, e não é o lugar, né, irmão? É o lugar certo. Eu tenho uma Bíblia, eu até tirei a foto, mas não tem projeção. Essa Bíblia é a Bíblia espanhola. Quando eu cheguei aqui em Mambaí, 30 e poucos anos com essa Bíblia espanhola, Arthur, mas foi um sucesso. O povo pedia para eu ler espanhol, eita, mas era língua estranha, né? Eu guardo essa Bíblia porque ela tem uma assinatura. Também aqui, ó. Larry Mason. Conheci esse Larry Mason. Eu guardo aqui. Vou ter a fita em cima, ainda bem que não apagou. Larry Mason é um jovem americano,
1,85 m, lourão, fortão, aquele mesmo assim da menina arriar as 4 para ele, né? Tinha um escritório, eu não sei do que era, aquelas coisas lá, tipo Wall Street, ganhando rios de dinheiro. Eu conheci o Larry Mason aqui no Brasil. Um dia, começou com a ideia, Deus está me chamando para largar tudo e sair pelo mundo pregando o evangelho sem nada. Misericórdia. E fez! E eu conheci ele pregando aqui em Goiânia, eu esqueço o nome do Instituto alguma coisa, a gente sempre fazia evento lá. Em Goiânia. A Bíblia, pregando. E aí, mas a gente achou meio estranho. Ele dizia assim: irmãos, eu me tornei viciado em Jesus. Será que pode? Porque vício geralmente tem uma conotação meia. Eu não quero outra coisa na vida. Tudo que eu quero 24 horas é Jesus. E pregando o evangelho, irmão. E feliz. Então, essa oportunidade que eu estou tendo hoje, dessa escola dominical, é de dizer aos irmãos que não é a sua condição social, não é o seu status social, não é o seu papel na sociedade. É aquela coisa de eu estou alegrando o coração de Deus, porque Deus um dia me projetou para vir aqui e me encontrar fazendo isso. Dizer, que coisa linda, eu criei esse bichinho para fazer isso, ele está fazendo, que maravilha. Indo mais adiante, irmão, agora ele diz aqui, olha, né, lógico, diz aqui, ó, no versículo 21, versículo 21, se você puder conseguir a liberdade, consiga. Você é escravo. Escravo aqui, irmãos, a gente trocando em miúdo, pode falar, é o trabalhador assalariado hoje. Não sabe por que o salário é mínimo e não máximo? Mínimo, salário mínimo. Você sabe o que significa a palavra proletário? O proletariado? Proletário vem de prole. Você sabe o que é prole, Júnior? Sua descendência, seus filhos, sua prole. Sua prole. A ideia, irmãos, é que o trabalhador, ele tem que ganhar o mínimo para não morrer de fome e ter filho. Para quê? Para substituir ele. Mínimo. Ah, irmão, por que não estudam um salário máximo? Não, é o mínimo. Para nunca você ter condição de sair. Então, irmãos, equivale à escravidão hoje. Alguém diz, mas... Então, Paulo está dizendo, você foi chamado assim, presta atenção, que não é nessa condição salarial que está a sua identidade. As pessoas, irmão, qual é a sua identidade? As pessoas se... Eu acho até engraçado, viu, Rony? A gente está no encontro de pastores, aí pergunta, qual é seu nome? Pastor José. Eu falei, deixa eu ver na identidade dele se está escrito pastor. Eu achava que ele era só José. Qual é seu nome? Pastor Joaquim. Qual é o seu nome? Eu falei, Everardo. As pessoas, irmãos, se identificam com a função social. E não é a função social que é a sua identidade. Se alguém está em Cristo, é o quê? A sua identidade é outra. Você tem a identidade do RG, cidadão da terra,
E você tem a identidade do RG, cidadão do céu. Tem duas cidadanias, eu tenho e você tem. Tem cidadão da terra e cidadão do céu. Nessa nova identidade, você é identificado como, do ponto de vista daquilo para o que Deus te criou, te salvou, te transformou e hoje te habilita para ser na sociedade, irmão, presta atenção, para Ele. A pergunta não é bem se... Deixa eu botar aqui que eu esqueço, vai gravar quase nada, né? Se estão reconhecendo minha prestação de serviço ou não. A minha pergunta é: Deus está se agradando do que eu faço? Porque ele diz aqui, irmão, voltando aqui em Coríntios, depois ele vem falando aqui, deixa eu ver aqui no 20... Deixa eu ver aqui, irmão. Muito bem. Outra coisa aqui, tem aqui no livreto, estou terminando o tempo, vamos sobre o seu trabalho. Eu vou ler aqui o texto. Não devemos ter obsessão com a forma que deveríamos ser tratados. Espera aí, eu sou o doutor. Quando Jesus disse que a gente tem que se tornar como criança, irmão, não tem nenhum doutorado. Criança não reclama, vê como é que você me trata aqui. Você sabe com quem que você está falando? Sei, com o menino. Não devemos, ele diz aqui, temos que recordar que Deus não tem preferência dos seus filhos sobre o resto do mundo. Ele diz assim, essas ações são formas de reconhecer a tensão, vivemos essa tensão entre o que somos e o que seremos. Isso é uma questão escatológica, irmão. Existe uma tensão, o que nós somos e o que nós seremos. O que a igreja já é e o que a igreja vai ser. O que é o hoje e o que é isso chama tensão entre o que eu sou e o que eu sei. Mas ele diz aqui, permitir que Deus nos molde para chegar ao que seremos. Eu já falei para vocês aqui, teve um irmão, John Hayes, americano, veio para o Brasil, ficou lá na minha casa. O primeiro lugar que ele ficou lá, foi lá em casa. A gente brincando de ensinar o nome das coisas erradas para ele, para depois morrer de achar graça. A gente sempre faz isso com o americano, né? Eu lembro que aquelas nossas missionárias já partiram, aquelas primeiras, Matilde, as outras. Eu contava para você, Dori. Aí ela estava precisando de um negócio, colchão. E a minha brincadeira, como é que chama isso aqui? Marido. Ela chegou na loja, eu estou querendo um marido. Mas o John Hayes, irmãos, ele foi depois supervisor na Amazônia. O trabalho dele era missionário na Amazônia. E ele me falou uma coisa que eu combinei de trazer ele aqui, ele foi embora dos Estados Unidos, eu não trouxe. Presta atenção, aqui diz assim, irmão. Permitir que Deus nos molde para o que seremos. Ele falou, é verdade? No milênio, irmãos, acreditam que a igreja vai reinar com Cristo no milênio? Reinar? Reinar é fazer o quê, irmão? Reinar é o quê? Governar. Governar, Oséias, governar uma cidade não dá trabalho não, dá nada. Só dá o quê? Entupimento de veia, do coração, o que mais que dá? Um monte de trem, né? Então, irmão, significa que se nós vamos reinar com Cristo, o que nós vamos fazer no milênio? Trabalhar. Haverá. Irmão, no milênio,
Vai ter trator? Vai. Inclusive diz que esse aço que é usado para fazer bomba, para fazer armas, vai ser tudo derretido e transformado em quê? Arado. Vai precisar de mecânico? Vai. Se vai ter administrador, etc. Aí, irmãos, presta atenção. Vou te fazer uma pergunta, você me diz o que você acha de Deus. Será, Dorinha, que Deus sabe o que é que Ele vai te usar lá no milênio ou não sabe ainda? Com certeza, Ele sabe. Olha aqui, irmão. A questão de você estar ocupado hoje naquilo que é o projeto de Deus para você, mesmo que isso não seja visível e nem importante e nem destacado. Segundo eu ouvi de John Reis, e agora, 40 anos depois, eu leio aqui nesse livreto, Deus hoje está me treinando para a função que Ele vai me dar no milênio e na eternidade. Mas acho que a eternidade vai ter trabalho? O povo imagina a eternidade, um monte de gente sentada debaixo das árvores, cantando glória, glória, glória. Deus é trabalho, irmão. Haverá atividade, sempre haverá atividade. E Deus está, quando Deus me projetou, quando Deus projetou você, Rosana, Deus te projetou para aquilo que Ele te quer na eternidade. Ah, mas por que aqui eu sou jardineiro? Eu queria ser engenheiro. Por que aqui eu sou engenheiro? Eu queria ser jardineiro. É porque Deus está te treinando. É isso aqui eu achei maravilhoso, irmãos. Eu entender que eu estou num estágio, que eu não devo estar em busca dos lauréis e dos púlpitos humanos. Com a nossa vida, Salmo 90, é de quantos anos? Irmão, o povo me esqueceu daquela mensagem de Rosalino. Todo mundo fala, é verdade, é 70 mesmo. É 70. Se for muito sadio, 80. Eu tenho dó, irmão. Assisti uma reportagem Goiânia, Jornal em Anguera, uma senhora lá, achando bonito e rindo, eu vou viver 140, eu falei, eu dó. Põe na sua cabeça que você não vai viver isso, e que você está aqui num estágio. Irmão, na verdade, o ser humano hoje na queda, ele não é, ele é o mínimo do potencial para o que ele foi criado. O homem foi criado para coisas muito superiores, para conversar por telepatia, para se transportar pelo espaço, e hoje não é a queda. Agora, na ressurreição, a gente vai ser como Cristo e vai voltar a ter. Olha, irmãos, o homem é muita coisa, muita. Mas eu estou sendo treinado para lá. Agora, irmão, quantos de nós, eu já ouvi essa mensagem desde que eu conheci o Evangelho, estou lembrando agora, quantos de nós estamos vivendo hoje pensando na eternidade? Quanto que vai para uma faculdade, ou vai abrir uma empresa, ou vai colocar o currículo para um emprego, pensando na eternidade? Então, irmãos, aqui o que Paulo vem dizendo, se você puder ficar livre, né? Então, irmãos, veja aqui, tem aqui o Larry Mason. Tem pessoas, irmãos, que faz loucura, dirigindo empresa, etc., diz, Deus me chamou para escrever. Você é doido, que você quer viver de escrever, aí vem aquele problema. Aí você vai viver de quê? Né? Você é funcionário aí, quase para aposentar, Deus me chamou só para tocar violão, e você vai viver de quê, minha filha?
como é que diz aquela música da Maria Alcina? Sopa de vento não é alimentação, não. Como fazer isso, irmão? Então, se puder, pensa nisso. Tem um livro, eu tenho o audiolivro, A História Final, acho que chama, e eu vi que é verdade. Geralmente, aquilo que a gente é de criação de Deus se manifestou na infância. Manifestou na infância. Eu, irmãos, com 7 anos queria ser padre. 7 anos. Não podia. Fui para um convento franciscano, lá em Crato, no Ceará. Uma construção alta, um tom. Aí depois eu fui pensar, meu Deus, a vida inteira. Eu vou para o seminário em Goiânia, aquelas construções, aqueles corredor alto. Eu vou para as igrejas, aquelas igrejas com os teto alto. Ele diz lá, irmãos, o chamado final, acho que é um cientista que é acometido de câncer e vai fazer seu último discurso. É muito bonito. Acho que eu vou ver chamado final, hora final. Eu vou ver o nome para vocês. E ele fala isso. Ele diz que quando ele era jovem, ele tinha vontade de trabalhar na Disney. Na Disney, lá, de filmes, etc. Ele fez um teste, disseram, rapaz, você nunca vai prestar para isso aqui. Pode desistir você para isso aqui, você nunca vai prestar. Ele continuou naquela área, não sei se era de informática, viu, Júnior? Passado uns tempos, a Disney foi lá convidar, pelo amor de Deus, trabalha para nós. Então, irmãos, eu quero que preste atenção, estou entrando numa outra área aqui, está terminando o tempo. Como é que eu descubro, Everardo? Te dar uma dica que funcionou e funciona. Faz uma retrospectiva da sua vida. Bem verdade que a gente é influenciado. Antigamente dava carrinho para menina e boneca para menina. Continua acreditando que tem que fazer isso. Só que não pode privar a menina de trabalhar com o trator também, não. Eu não acho muito certo é dar boneca para menino, mas paciência, cada um faz o que quer. E aí é influenciado, né? Como é que diz, Daniel? Para-choque caminhoneiro. Antes era um sonho, hoje é um pesadelo. Um caminhão, né? Mas é um sonho. Daniel, você gosta de ser caminhoneiro? Gosta. Eu gosto de dirigir, Daniel, eu gosto gostoso, cansado de noite, de madrugada, mas acho gostoso dirigir, eu gosto de dirigir. Você sente feliz, Daniel? E agora eu pergunto para Daniel, vida de caminhoneiro. Mas aí, irmãos, procure, se você ainda tiver tempo. Aliás, irmãos, hoje se descobriu também que o ser humano, eu vou até 10h15, é polivalente, quer dizer, não é porque você fez talvez uma faculdade para alguma coisa, ou montou uma empresa para alguma coisa, que você não possa, em determinado momento da sua vida, fazer uma revisão e mudar. Simplesmente pode. Agora é lógico que você vai continuar trabalhando até fazer outra faculdade e arrumar outro emprego, né? Que, eu sou aviador, eu quero ser agora confeiteiro. Mas então primeiro você continua trabalhando até montar a sua confeitaria. Então, irmãos, é possível. Inclusive assim, está em tempo de dizer hoje, você que já está em alguma atividade, você tem se sentido bem? Porque, irmãos, nesse campo aqui, salário chega o ponto que realmente não vale a pena. Não quero continuar aqui, mas você é o segundo mais bem pago da empresa, mas eu não, minha vida não está pagando a minha vida. Pense nisso, irmão. Agora vou enfatizar. Se você se interessa nisso, é na sua cama, não sei o quê, faz uma retrospectiva, você vai achar na sua infância. Isso é verdade, porque o infante, a criança, é o mais semelhante ao que Deus criou exatamente. Aí vai crescendo, como é que diz Eclesiastes, aí vai se desencaminhando. Mas é o mais próximo.
Então, irmãos, termina essa fala. Eu não posso colocar lá em todos os grupos, porque isso aqui tem direitos autorais. Mas assim, individualmente, eu quero que os irmãos entendam que eu não estou cometendo crime, porque eu não estou vendendo. Aí quem tem o meu particular diz assim, eu mando em espanhol no Word. Aí você abre o Word e manda o Google ou o próprio Word traduzir, se você interessar. Mas se você quiser comprar em espanhol, não posso, por exemplo, chama Como te ganas a vida? Tem na Amazon, R$11. R$11. Só que na Amazon você não imprime. Eu tenho outro dispositivo que eu comprei de outro que imprime, tá bom? Amém, irmão? Amém? Então aquele administrador, eu não posso cavar e tem vergonha de pedir. Eu queria dizer uma coisa, não tem trabalho vergonhoso, claro, trabalho decente. Estou falando que, como defende. Irmãos, eu liguei a televisão, o horror, um alto funcionário, se não me engano, ministro, dizendo que o tráfico de droga dá emprego. O vendedor de droga é serviço, daqui a pouco vai assinar carteira. Não, mas eu não estou falando que todo tipo de trabalho, falando todo trabalho decente, não existe trabalho mais honrado e não tem trabalho vergonhoso. Igual eu falei lá na escola Walter, porque eu achei que era uma menina. Ah, Dorinha, até aquela que a gente estava evangelizando ela, como é que chama? Aquela meia coisadinha. Marleide. Aí eu falei, eu vejo a Marleide com um carrinho de mão, cheio de pé de alface, vendendo, e alguém falou, Deus me livre, nunca na minha vida que eu faça uma coisa dessa. Vergonha. A sua nova identidade em Cristo é outra. Aí você não sabe para que Deus está te preparando no milênio, na eternidade. E é o que eu podia falar. Alguém quer dizer alguma coisa? Tudo bem, irmãos, dá um aviso, o cabo HDMI da igreja desapareceu. Pelo amor de Deus, quem pegou esse cabo à noite vai precisar dele, porque não está aqui, não está com a Ana Júlia, não está aqui nessa igreja. Então, por favor, nos ajudem. Terminamos? Hoje, vem cá, Dei, vem dar o aviso aqui. Vem aqui para você aparecer aqui. Ó. Você aparecer aqui. Esse é o irmão Dei, ele é o diretor de Jovens e Adolescentes, Geração Eleita. Aí, convite aí. Irmãos, Pai do Senhor, convido a todos, hoje à noite, teremos o culto na responsabilidade da Geração Eleita. Convido os irmãos para estar nos ajudando, porque precisamos ajudar os jovens e os adolescentes. O inimigo está doidinho para ajudar eles, né? E nós, como cristãos, né, pais, tios, avós, amigos, né, temos que fazer a nossa parte, porque ele está doidinho para fazer a parte dele, né? Então vamos interferir nesse meio e ajudar. É na responsabilidade deles, a dirigente é adolescente, o pregador é um jovem, então o trabalho voltado para a adoração ao nosso Deus. E eu conto com todos vocês. Aproveitando a oportunidade do pastor, eu peço oração a favor da minha família. Essa semana nós perdemos a nossa vó Nena e estamos com um tio Salvador no hospital, internado em estado gravíssimo. Recebemos agora de manhã o informe lá, só pela misericórdia de Deus. Então peço oração dos irmãos ao nosso favor, a favor da nossa família, a favor dos filhos do tio Salvador, né? Para que o Senhor faça o que Ele quiser, né? Tudo por Ele, a vontade é dEle e que conforte os nossos corações. Pode terminar a oração. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que nós agradecemos por essas horas da manhã em que estivemos aqui, Senhor, neste templo, reunidos como igreja, aprendendo, Senhor, mais um pouco, aprendendo da Tua palavra, aprendendo a ser melhores, Pai amado. Pedimos ao Senhor que abençoe o nosso domingo hoje. Pedimos a Tua presença, Senhor, no culto logo mais à noite. O que é mais importante para nós, Pai, é Te adorar, é Te servir, é exaltar o Teu santo nome, meu Deus. Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado por cada um dos irmãos
que chegaram até aqui, Pai amado. Que o teu nome, meu Deus, seja louvado, seja adorado. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, meu Pai. Amém. A diretoria da missão permaneça.